7h36, pauta 5. A defesa vai tentar anular na justiça a decisão que confirmou a cassação do mandato do vereador Renato Freitas. O político petista perdeu a cadeira na Câmara de Curitiba depois que os vereadores aprovaram em segundo turno o decreto legislativo que consolidou a posição do Conselho de Ética da Casa. Na sessão realizada na última sexta, foram 23 votos favoráveis pela quebra de decoro parlamentar e 7 contrários. Segundo o colegiado da Câmara, Freitas quebrou o decoro parlamentar ao participar de um ato contra o racismo no mês de fevereiro, perturbando o culto religioso e realizando ato político dentro da Igreja do Rosário, no Centro Histórico de Curitiba. E mesmo com o resultado, a defesa do vereador petista voltou a citar problemas com o prazo processual e confirmou que vai recorrer. Segundo os advogados, o regimento interno da Câmara determina que do início do processo, que foi no dia 23 de fevereiro, ao julgamento, 5 de agosto, podem correr 90 dias úteis e que esse período já teria se esgotado. O advogado Guilherme Gonçalves criticou a posição dos vereadores que votaram pela cassação e explicou que vai propor uma ação anulatória junto ao Tribunal de Justiça. O próprio mérito da decisão revela-se absolutamente desproporcional, porque os próprios vereadores se pronunciaram revelando o desconforto de votar pela cassação e meio que dizendo que se tivesse outra alternativa não votariam pela cassação, né? Então comparamos que entre condenar à morte alguém e deixar sem punição, infelizmente a Câmara de Curitiba, por esses tristes 23 votos, preferiu decretar pena de morte política, mesmo vários deles reconhecendo que o incidente não foi grave, né? E eu preciso lembrar, das 5 acusações desferidas, nenhuma delas se confirmou, inclusive como consta no relatório pela cassação. É uma ação anulatória que vai levar em conta todas as nulidades, que como eu aqui relatei, e também essa questão da própria votação, da desproporção da sanção. A questão sobre os prazos do processo também foi alvo de um recurso apresentado pela vereadora Carol D'Artora, do PT. O requerimento será analisado nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça e, caso o colegiado acolha a proposição, o pedido entra em votação no plenário. O presidente da Câmara, o vereador Tico Kuzma, do PROS, contesta as afirmações da defesa de Freitas e ressaltou que as decisões judiciais anteriores reforçam as posições adotadas pela Casa Legislativa. As decisões da primeira instância e da segunda instância em relação às outras decisões da Câmara Municipal já foram corroboradas ou já foram definidas como acertadas em relação a tudo aquilo que está no nosso regimento interno. Tivemos um ato de cassação por quebra de decoro em 1964, quando o vereador Rosalino Maciotti também foi cassado por difamar a Câmara Municipal, e agora um segundo vereador cassado também por quebra do decoro. É um dia triste, é um dia que fica na história, mas é um dia que demonstra que a Câmara segue o seu regimento interno, que segue a decisão do plenário e que fica marcada na história como o segundo vereador cassado na história da Câmara Municipal. Quem assume a vaga agora na Câmara de Curitiba no lugar de Renato Freitas é Ana Júlia Ribeiro, também do PT. Ela será convocada para assumir a cadeira após o projeto de resolução aprovado em plenário ser publicado em Diário Oficial. Depois da convocação, a jovem terá 5 dias úteis para ocupar o assento na casa. A expectativa é de que isso ocorra na próxima semana. Quando a defesa de Renato Freitas fala que vai recorrer à justiça com base em prazos que a Câmara de Curitiba não teria respeitado, eu já fico ali suspeita do que vai acontecer ou não. Não dá para bater o martelo como o presidente da Câmara diz ou também como a defesa diz. A gente já viu esse problema acontecer nas sessões anteriores, em que a defesa recorreu à justiça e conseguiu anular as primeiras sessões que cassaram Renato Freitas com base em prazos processuais que não teriam sido respeitados. A justiça também, aliás, a defesa também falou que vai recorrer sobre o mérito. Vejo que é muito difícil que a justiça julgue o mérito adotado pela Câmara de Vereadores, porque nisso o plenário tem soberania, mas agora em relação aos prazos processuais sempre existe esse questionamento, caso ele realmente seja apresentado pela defesa de Renato Freitas através de uma ação anulatória. Não é um recurso, é uma ação anulatória para suspender as sessões. Agora, a grande questão, Pedroso, enquanto essa ação anulatória estiver em análise, fica viável o registro da candidatura do Renato Freitas, já que o prazo é dia 15? Olha, a gente tem acompanhado e falado aqui que um dos objetivos, um dos grandes objetivos de toda essa estratégia, né, de protelar, de recursos, de vai lá, puxa aqui, é manter e garantir a possibilidade do registro da candidatura do Renato Freitas para disputar as eleições esse ano. Então isso está muito claro, que você tem esticado a corda justamente para atingir esse objetivo.
Agora, tem uma outra questão muito relevante que a gente tem que acompanhar aqui, e o ouvinte do Jornal da Manhã sabe. Nós temos falado, esse é um processo que ele precisa ser analisado e ter uma assessoria muito atenta, justamente porque a defesa vai olhar o processo com lupa. Então é importante que a Câmara de Vereadores, ela tenha ali as condições, ela adote uma postura bastante atenta e conservadora no sentido de se proteger para que a decisão tomada em plenário, ela seja respeitada em qualquer outra instância judicial. O que fica a dúvida agora, e o que a defesa levanta, é que novamente a Câmara não teria seguido um prazo importante, que é esse prazo de 90 dias, Bia. A defesa entende que por conta de jurisprudência anterior, você seria 90 dias corrido, né? E a Câmara de Vereadores, por conta de uma alteração que eles fizeram no regimento interno, que seriam 90 dias úteis. Agora, qual é o problema? A gente já viu ali na Câmara de Curitiba isso acontecer quando você teve o problema da Cátia dos animais de rua. Ela também teve esse problema, esticaram o processo dela e quando eles foram verificar o prazo não tinha sido seguido. Por isso, inclusive, que a Câmara de Vereadores alterou o seu regimento interno. Caso a Justiça venha agora entender que por conta da jurisprudência, por conta de decisões anteriores que já tenham sido tomadas, não vale o regimento interno da Câmara, mas vale sim esse 90 dias corrido, é importante que a Câmara de Vereadores altere o seu regimento para que esse tipo de impunidade não prevaleça, porque senão fica parecendo, sabe, jogo de cena? Os vereadores que não, que defendem a cassação fazem discursos inflamados, mostram os problemas ali, inclusive da invasão da igreja, mostram as imagens, vão atrás ali dos elementos, se desgastam, votam, enfrentam acusações as mais diversas. Aqui na mídia a gente faz a denúncia, apresenta as razões, daí os vereadores caçam, mas eles ficam deixando, parece, Bia, sabe, sempre uma porta ali ao fundo para você ter uma escapatória. Então é importante que realmente, se o interesse da Câmara é manter algum grau de moralização, para que diferente de outras legislaturas, todas as condutas antiéticas ou consideradas quebra de decoro que elas sejam punidas, é importante que a Câmara tenha assim um processo disciplinar muito claro e já alinhado com o entendimento da Justiça. Porque se isso não acontecer, sistematicamente a gente vai acompanhar isso. A Câmara vota de um jeito, vai lá a Justiça e derruba. A Câmara vota de um jeito, a Justiça vai lá e derruba. Então é importante que as coisas estejam absolutamente alinhadas e a Câmara de Vereadores conta ali com uma assessoria jurídica ampla e, espero, competente, possa corrigir esse tipo de coisa. Agora tem outro fato que esse caso do Renato nos alerta e conecta com o fato que aconteceu aqui no final de semana. Bia, me peça, me dê licença, por favor, para abordar um tema que não está inclusive na pauta. A gente só consegue fazer essa discussão tão intensa sobre o caso Renato porque você tem ali as imagens muito claras do que aconteceu na igreja. Porque se você não tivesse as imagens ali gravadas, mais de uma, inclusive, você poderia cair na narrativa que, inclusive, a defesa tenta emplacar. Dizendo, não teve nada disso, veja só, ele não interrompeu nada, aconteceu tudo dentro da normalidade. Mas, felizmente, existem as imagens e contra as imagens é difícil você construir qualquer narrativa. No final de semana, começou a circular em algumas redes sociais, em alguns veículos de imprensa, uma imagem que um dos candidatos ao Senado, o ex-juiz Sérgio Moro, teria sido vaiado num bairro aqui em Curitiba. Era um recorte específico, você via várias pessoas ali, várias pessoas, algumas pessoas vaiando, várias outras pessoas acompanhando, e daí você pensa, puxa vida, ele foi absolutamente hostilizado por aquele recorte ali, você percebe que foi uma confusão. Daí quando você olha outros vídeos mais amplos, você percebe que não necessariamente aconteceu aquilo. Ou você teve um foco, sim, de vaias, você teve um problema ali com algumas pessoas, mas você percebe que em outros momentos, ou em vários outros momentos, você teve também um tipo de acolhida. O eleitor ele precisa ficar muito atento, porque essa eleição ela tende a ser dominada por uma série de narrativas. Então é importante que os veículos de imprensa, e alguns veículos de imprensa, eles embarcaram nessa narrativa muito por um desgosto pessoal com determinadas candidaturas. Agora, o eleitor ele precisa acompanhar, será que esse trecho do vídeo fala a verdade? Será que esse discurso ele tem algum subsídio? Então é importante que os candidatos, as pessoas, elas sigam acompanhando e gravando, porque a tendência, Bia, é que você tenha uma série de ataques, sim, necessariamente à verdade. E daqui eu não estou dizendo daquele processo de fake news que está lá no Supremo Tribunal Federal. Eu estou dizendo de muitos candidatos que tentam enganar o eleitor, cortando, pegando pedacinho de discurso, e isso é uma falta de respeito em absoluto, não com outro candidato, mas principalmente com a inteligência das pessoas que estão acompanhando o debate público.
Então é fundamental, sim, que sempre a verdade, né, se estabeleça em detrimento dessas narrativas que muitas vezes só tentam enganar. É o caso do que aconteceu aqui com o Renato Freitas e é o caso que a gente acompanha em vários outros momentos dessa eleição, Bia. E também para servir de alerta agora para o ouvinte, para o internauta, a gente também aqui pelo WhatsApp eu percebo, né, que as pessoas muitas vezes acabam caindo nessa desatenção, não é muitas vezes por maldade, é por desatenção mesmo. E, por exemplo, recebem links de mensagens, de notícias, de portais que são confiáveis, de sites que são confiáveis, só que a notícia é de 10 anos atrás. E aí é enviado simulando como se fosse um problema atual de hoje relacionado a candidatos ou a outros nomes. Então é sempre importante quando você receber um link que já é de um portal noticioso ali, que você conhece, mas também verificar a data de publicação da notícia, porque às vezes é uma notícia que aconteceu há 10 anos e está sendo relacionado como se esse problema fosse atual, como se a questão fosse atual, e aí na tentativa de prejudicar ou favorecer algum outro candidato. Por isso toda atenção, toda delicadeza precisa ser até cirúrgica nesse período eleitoral, principalmente com as redes sociais. Agora 7h47.